quero refletir, com você na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. Como eu já disse, uma continuidade deste culto de formação, de liderança. E a formação dessa liderança, ela tem como maior foco, queridos, fazer a obra de Deus, desempenhar o papel para o qual Deus nos chamou. Deus tem um propósito para cada um de nós. Aliás, esse é o tema dessa mensagem: uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Antes mesmo de ler o texto, eu já anuncio para você isso. E aliás, fica aqui uma dica, um ótimo livro, um livro muito vendido, inclusive, não só, mas em muitos idiomas. O tema do livro é esse mesmo, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, um homem de Deus, um pastor norte-americano. Tem vários livros, entre eles esse é um muito conhecido, e é um livro para ser feita uma leitura diária, cada abordagem de uma aplicação. A mensagem que eu estarei pregando não é sobre o livro, mas o tema do livro é o mesmo: uma vida com propósito. E eu quero por isso convidar você para abrir comigo a Bíblia num texto que eu amo muito. E se eu não fosse pregá-lo nessa noite, eu teria lido esse texto para fazer a menção aos nossos queridos irmãos que estavam aqui, concretizando a sua formação. Atos 20, 24. Eu leio esse texto quando recebemos novos membros. Esse texto para mim, queridos, é uma referência de vida cristã. Esse texto de Atos 20, 24 é uma referência para a minha vida com Deus, porque esse texto diz respeito às palavras do apóstolo Paulo. E eu quero, nesse tempo que o Senhor ainda está nos concedendo nessa noite, com gratidão a Deus pela sua vida que está aqui, por esse tempo que Ele preparou, refletir sobre esse tema, uma vida com propósito, diante do verso que nós vamos ler, Atos 20, 24. Você pode acompanhar a projeção, ou pode ler aí na sua Bíblia, no seu celular. Mas olha o que diz o texto, Atos 20, 24, na tradução Revista e Corrigida. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vamos ler todos juntos, queridos? Esses dias, aliás, eu tive uma reunião por parte do presbitério de Assis, no chamado Cuidado Pastoral. E estava ministrando nesse Cuidado Pastoral um capítulo do livro chamado Amado Timóteo, e o tema do capítulo é Memorize as Escrituras. O quanto isso é importante. Não vou pregar sobre o capítulo, mas faço menção. Tenha essa prática, vai abençoar a sua vida. Memoriza as Escrituras. E que seja esse um versículo como uma prática para você. Memoriza esse verso. Vamos ler juntos? Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ore comigo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que acabamos de ler e nela queremos meditar. Nós somos tão pequenos, tão falhos, mas dá a nós entendimento. Senhor, fala com a gente, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração e, como já tem sido mencionado nessa noite, fazer arder, queimar para a Tua glória. Fala com a gente, no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, por muitas vezes temos já mencionado isso, como a sociedade tem sido cada vez mais individualista. E é importante a gente pensar nisso, mas pensar no sentido de entender que isso não é bom. Não tão somente de olhar e, quem sabe, pensar e trazer a seguinte: é assim mesmo, e só vai piorar. Ainda que isso possa ser uma realidade de cada vez piorar, essa não pode ser a minha e a sua mentalidade.
o nosso entendimento. Não pode, irmãos. A vida de um cristão genuíno não pode compactuar, não pode, aceitar essa mentalidade de sociedade individualista. E o que é isso? Uma sociedade individualista é aquele que entende que é cada um por si, Deus por todos. Cada um por si. É cada um pensando tão somente em si mesmo. O importa é que comigo vá bem, que comigo esteja tudo bem. É o eu quero, eu tenho, eu posso, e está ótimo assim. Mas e o fulano? Eu não estou nem aí. Fulano, ciclano. Por quê? Porque essa não é a verdade do cristianismo, daquilo que Jesus nos ensinou. A vida cristã não é um chamado para viver para si mesmo. Não. A vida cristã é um chamado a servir. E servir não é servir a si próprio, é servir alguém, é ser útil para Deus em prol de alguém. E nós sabemos muito bem que Jesus é o nosso maior exemplo. A Bíblia mesma diz: se nós dizemos estar nele, devemos andar como ele andou. E o que é andar como Cristo andou? É ir lá nas terras de Jerusalém, na Palestina, e seguir, tentar achar as ruas? Não é isso. O andar como ele andou é viver como ele viveu, segundo os seus ensinos, seus preceitos, a sua palavra, a sua verdade. E se isso é uma verdade, como de fato cremos que é, Jesus não veio para benefício próprio, porque se assim fosse, nem sequer ele teria vindo. Filipenses capítulo 2 diz que ele estava no trono de glória, majestade, mas ele, mesmo sendo Deus, diz o texto, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo homem. E a palavra mesmo diz servo, que é para servir, e achado na forma de servo, foi obediente, diz o texto, até a morte, e morte de cruz. Jesus nos mostra isso. Então, se é para sermos cristãos, na ideia de termo que diz pequeno Cristo, imitando a Cristo, sendo como ele, andar como ele andou, então não pode pensar numa mentalidade individualista. Não podemos assumir um cristianismo em que eu não me importo com o corpo de Cristo, porque senão é como se eu estivesse me desertando, eu mesmo me excluindo, porque é um corpo, eu não sou corpo sozinho. A mesma ideia daquilo que Jesus diz, que lá em João 15, que o Pai é o lavrador, nós somos as varas, e que devemos estar enxertados em Jesus. Se uma vara, se um galho é cortado, do seu tronco, e ele é colocado à parte, ele morre, perece. Se eu corto qualquer parte do meu corpo, que seja uma pequena parte, e ele perece, não tem vida fora do corpo, vai se decompor. A vida cristã, a Bíblia nos ensina é isso. E Paulo, ele entende isso, porque o texto que nós acabamos de ler dá uma ênfase da intensidade da vida deste homem. Porque nós falamos de pessoas que se formaram, daqueles que já se formaram, dos que aqui vieram hoje, e de todos quanto mais almejarem isso, porque é isso que o Senhor nos chamou para fazer, para dar frutos, como iniciamos a leitura do próprio Evangelho de João capítulo 15, no início do culto, que o Senhor nos escolheu antes mesmo de nós escolhermos a Ele, e nos escolheu para darmos frutos. Quanta coisa, queridos, quanto disso que o Senhor está trazendo para nós, porque isso é uma vida com propósito. Deus tem um plano para cada um de nós. Será que nós estamos vivendo esse plano? Será que nós estamos vivendo esse propósito? O capítulo que nós lemos é Paulo regressando para Jerusalém. E perceba que de lugar em lugar onde Paulo está chegando, ele está indo para Jerusalém,
E ele diz, pelo Espírito de Deus que revela a ele, que o que o aguarda em Jerusalém é prisão, é açoite, é perseguição. Perceba, ele está indo para Jerusalém e Deus está falando que te espera lá é difícil. Quem aqui, diante de uma mentalidade de consciência, saber que vai em tal lugar e que o que espera é prisão, é açoite, vai apanhar e continua indo? Quando ele passa ali em Éfeso, os anciãos, a liderança da igreja de Éfeso, vai até a praia, e a Bíblia diz que eles dobram o joelho e choram, porque Paulo fala, essa é a última vez que vocês veem o meu rosto. Eles choram, ele fala, não vai, e ele diz, eu não tão somente estou pronto a ir, mas até mesmo morrer pela causa do Evangelho. Ele chega, ele é novamente enfatizado pelo profeta, olha, assim vai, e quando ele chega em Jerusalém, acontece isso, ele é preso, a multidão estava tentando linchar Paulo, pegaram Paulo que ele estava espancando, ele só foi livre, certamente pelo propósito de Deus, mas porque as autoridades foram lá e arrebataram Paulo da multidão, que estava sendo de verdade linchado por aquele povo, e Paulo estava indo, e é neste contexto de situação, de ida para Jerusalém, do que vai acontecer, que ele declara o verso que nós acabamos de ler. E eu não sei se você tomou atenção enquanto você repetiu na segunda leitura, porque é muito forte isso, irmãos. O que Paulo acabou de declarar é muito forte, diante da consciência do que estava por acontecer, de tudo aquilo que ele estava vivendo, daquilo que Deus já tinha feito através da sua vida, do histórico e quem é Paulo, grande homem de Deus. E ele dá essa declaração, é um grande ensinamento para nós. E eu quero refletir com você algumas verdades desse texto, porque a primeira parte diz o seguinte: eu não tenho em nada a minha vida por preciosa. É certo que a continuidade nos dá um entendimento do que ele está dizendo, mas o que eu quero que você entenda? A minha e a sua vida, ela não tem sentido senão no Senhor. Uma vida com propósito, no que diz respeito aos preceitos de Deus, jamais poderá ser vivenciada senão no próprio Deus. Nós jamais teremos uma vida como que diz respeito a uma vida válida, porque a Bíblia mesma vai dizer que fora dele tudo é vão, é loucura. É loucura. O próprio Salomão, que traz o livro de Eclesiastes, traz lições lindas. Se Cantares é a sua mocidade, se Provérbios é a sua experiência, Eclesiastes já é a conclusão de uma vida madura e que sabe onde pisar e onde não deve pisar. É por isso que ele diz: jovens, quer fazer? Faça, mas Deus vai trazer juízo. Lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias venham, para que você não venha olhar para trás e dizer: olha, não tenho neles contentamento. Agora há pouco, antes de começar o culto, a Clarice falou: tem paz depressa, irmãos, paz depressa. E como é que ele encerra o livro de Eclesiastes, senão dizendo: olha, o fim de tudo isso é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, se volte para o Senhor, viva para Ele, intensamente nele. O que Paulo está dizendo: a minha vida não tem sentido fora dele, eu só tenho valor, e de fato assim é quando eu estou no Senhor. Não é uma verdade quando alguns dizem o seguinte, em uma colocação aí fora: tem um vazio no coração do homem que somente Deus pode preencher? É verdade, não está na Bíblia não, viu, irmãos? Mas é uma verdade. É o que o próprio Agostinho disse, Agostinho de Hipona, quando ele diz o seguinte: inquieto está o meu coração, enquanto não encontrar descanso em ti. O que ele está dizendo: a nossa vida só tem satisfação plena, não passageira, não supérflua, não uma coisa qualquer, mas só de fato tem sentido
quando nós estamos nele. Paulo está dizendo, eu não tenho em nada a minha vida por preciosa. As verdades já li, declaro o que ele está querendo dizer. É estar em Cristo, vivendo a vontade de Deus, o propósito de Deus. Que eu quero que você entenda que nada é mais importante do que estar em Cristo. Nada é mais importante nessa vida do que estar no Senhor. Quantas vezes nós já declaramos aqui, tantas decisões que fazemos, tantas delas, se você vai se casar, decisão importante, com quem vai se casar, decisão importante, se vai ter filho, decisão importante, que profissão vai exercer, que faculdade se formar, que trabalho, tanta coisa importante, mas nenhuma dessas é tão importante quanto uma decisão em Cristo, no Senhor. Paulo sabia disso, Paulo entendia isso. Para mim, ele diz aos filipenses, o viver é Cristo. É certo que ele diz que partir e estar com Cristo é muito melhor, mas enquanto vida, não há vida fora dele. O Salmo 127 mesmo diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O verso 2 vai dizer, inútil vos será levantar cedo, deitar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. O texto não está dizendo que eles não conseguem edificar, edifica. Não está dizendo que eles não conseguem guardar, eles guardam, mas sem o Senhor é vão. Você pode trabalhar, você pode, ralar, dar duro, pode ir, mas o texto está dizendo, sem o Senhor é vão. A nossa vida só tem como finalidade viver os propósitos de Deus, uma vida com propósito nele, ela só tem valor nele. E o que ele continuou dizendo? Entendendo de estar no Senhor. E ele ainda continua na sequência do próprio verso. Contanto que cumpra com alegria. E aí depois a gente continua. Eu quero dizer para você o seguinte. Servir a Deus não é um fardo, é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio, é uma pena que muitos ainda não entenderam isso. É por isso que está tão difícil achar gente comprometida, porque ainda não entenderam. Sabe qual que é a mentalidade de alguns? Eu assumi compromisso e lá quero dor de cabeça? Não entendeu. Muitos pensam em servir a Deus como ter dor de cabeça. Você não entendeu, você não está servindo o homem. Você não está servindo uma religião, uma denominação, o pedido de um pastor, a necessidade de uma igreja. Você não está entendendo. A causa é muito maior. É por isso que Paulo entende. Ele diz, e Paulo, querido, fez muito mais do que você e eu. Eu tenho uma vida, essa vida é estar no Senhor. E a continuidade do verso que depois fazemos menção é fazer com alegria. Entusiasmo, aquele que entende quão privilégio é fazer a vontade de Deus, que privilégio é poder contribuir com o reino de Deus, entender a beleza e a glória disso, de que mesmo sendo meros mortais, limitados, pecadores como somos, Deus escolheu nos usar, e usar, que é o que Deus tem para nós, não é tão somente participar, é mais que isso, é se envolver, é se dedicar. E é por isso que é difícil, irmãos. É sair da zona de conforto, assumir compromissos com Deus, é negar a si mesmo. Aliás, não existe vida cristã fora disso. É cortar o evangelho quando Jesus disse, alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Já começa aqui. A continuidade do verso diz, né? Tome a sua cruz, que é uma outra realidade, não é um objeto, né? É mais do que isso. Siga-me. Mas já começa aqui, negue-se a si mesmo. É quando você fala, eu quero, mas diz, não, eu não quero não. Aí você vai ter que, então não posso. Não é fácil. Mas muitos se enganam, que quando pensam então no fato de ter que abrir mão de certas coisas, que tem que se dedicar para fazer a obra de Deus, que isso investe tempo, que isso investe, sim, tem dor de cabeça, tem luta, tem dificuldade, tem problema, mas que é algo supremo, é mais do que isso, é um privilégio.
Aí nós entendemos que é uma alegria. É quando disseram para Billy Graham, né, grande evangelista, homem de Deus, que está no Senhor e deixou um grande legado. Billy Graham não quer se candidatar a presidente dos Estados Unidos, um homem de grande influência, certamente teria a aprovação de, quem sabe, grande população, na maioria dos americanos. Ele diz: não, eu não posso me rebaixar, porque eu já sou embaixador do reino de Cristo. Aleluia. Ele entendeu, irmãos, é estar acima da presidência de um país, é representar o reino de Deus, é servir o reino de... Nada é mais importante do que servir a Deus. O grande problema é que nós jogamos isso lá embaixo, e achamos que é para o homem, e achamos que é para uma organização eclesiástica, para uma denominação. É mais do que isso. Paulo entendia isso. É por isso que Paulo, ele diz aos Coríntios: eu vou me gastar, e me deixarei gastar ainda mais, ainda que vocês não me amem, eu vou continuar amando vocês ainda mais. Ainda que eu vos ame cada vez mais, e vocês me amem cada vez menos, não tem problema, eu vou fazer isso, porque o compromisso de Paulo era com o Senhor. Ele mesmo diz: ai de mim, se não pregar o evangelho. Compromisso. Mas ele não faz isso como um fardo, faz isso com alegria. E hoje, muitos, por não entenderem, tudo quanto se fala em compromisso, eles veem como um fardo, veem como uma situação: vai tomar meu tempo, eu vou ter que mexer na minha agenda, deixar de fazer aquilo que eu já estou acostumado. Legal, eu gosto de ficar tranquilo. É lógico que é mais fácil. A pergunta que eu faço para você: é o que Deus quer para você? Nós estamos falando de uma vida com propósito, e aquilo que diz respeito ao propósito de Deus, necessariamente eu não falo do seu propósito, é mais do que isso. E você pode ter propósito, só que você precisa entender que propósito é esse que você tem. Se Deus não fizer parte dele, é vão. Deus está em tudo que somos e temos. A nossa vida não é nossa, é dele, e isso não é perda, é ganho. Porque o texto continua dizendo o seguinte: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, entender que devemos estar no Senhor, contanto que cumpra com alegria, entender que é um privilégio. E o que ele continua dizendo? Olha o que diz o texto: cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O que eu quero que você entenda é que Deus tem um plano para cada um de nós. Ministério é serviço, carreira é um chamado, é um propósito, é algo que Deus tinha para Paulo. Mas a verdade do texto, que Paulo refere-se a si mesmo, não é uma verdade única, individual, é uma verdade para toda a igreja do Senhor Jesus. Eu sempre digo aqui, e não tenho dúvida da grande declaração e verdade que isso é, a começar pela Solange, Irmã Cleide, Eduardo, Kleber, Cida, Vanessa, Ivan, sabe, irmão Nilton. Eu poderia ir mencionando cada um. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida, e através da sua vida, e Deus quer cumprir isso. Mas antes passa por entender que eu devo estar nele, antes passa por saber que isso é uma alegria, um privilégio, e eu vou cumprir esse ministério para a glória do Senhor Jesus. Uma vida com propósito. Deus quer te usar, queridos, e Deus quer usar em circunstâncias que eu não vou ser usado, porque Deus conta com você. Deus depende de você, não no sentido que sem você Deus, não, querido, Deus não é menos Deus e mais Deus com você, sem você. Ele é 100% pleno, perfeito. Ele não perde nada se você faz ou deixa de fazer, e nem ganha. Ele é Deus. Deus não é mais alegre, Deus é perfeito. A questão é que nós é quem ganhamos quando entendemos isso. É que nós é quem fazemos valer o propósito de Deus. Porque aqui o verso que Paulo diz acerca de si é também uma verdade para mim e para a sua vida. Como assim? Como saber? Como entender isso? À luz de toda a Sagrada Escritura. Um versículo não é válido isoladamente, isso é uma verdade. Deus tem um chamado, é certo que não é a mesma coisa para todos, mas Deus quer usar a sua vida.
Deus conta com você. Como assim que tem coisas que o pastor não vai poder e eu posso? Tem pessoas que só você conhece, eu não conheço. Eu não vou conseguir chegar a essa pessoa, você vai. Seu local de trabalho, talvez eu nunca vou conhecer essa pessoa com quem você trabalha. Esse lugar que você tem acesso, talvez eu nunca terei acesso. Lembra que Deus disse para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, a humilhação, o sofrimento lá no Egito. Eu ouvi o clamor, Moisés, e eu desci para livrá-los. Só que o que Deus fez? E eu conto com você, Moisés. Moisés não chegou lá no Egito, estava tudo pronto. Deus usou Moisés. Tem vários lugares que Deus está querendo descer, mas Ele conta com vidas. Tem vários lugares que estão... tem gente ainda morrendo de fome. Não do físico, embora isso possa ser uma realidade para alguns, mas da palavra de Deus. Deus conta com você. Deus quer usar a sua vida. Você tem capacidade. Deus tem algo para fazer. A resposta que Deus espera é que possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Senhor, conta comigo. Pai, usa a minha vida. Como eu disse, me alegrei muito após o culto. Uma pessoa me chegou algumas semanas atrás e disse: pastor, eu quero fazer alguma coisa, parece que todo culto Deus está falando comigo. Falei: aleluia, glória a Deus, vamos conversar. Quantos vão dizer: Senhor, conta comigo? Pai, o que eu posso fazer? Tem, queridos, tem muita coisa. A seara ainda é grande, e ainda são poucos os ceifeiros. Ainda Deus precisa de homens e mulheres que possam dizer: Senhor, eu quero te servir de alguma forma, eu quero contribuir, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Uma vida com propósito, queridos, é aquilo que Deus começa a fazer nesta vida em nós, e certamente aquele que em nós começa a boa obra é também fiel para terminar até o dia da sua vinda. Ele vai completar, mas o quanto nós estamos dispostos, o quanto nós estamos entendendo a grandeza do verso que acabamos de ler. Decore esse verso. Quantos estão entendendo, como Paulo diz: a minha vida não é preciosa? Ou você acha que o que você bem faz e bem quiser é importante? Se é assim, você ainda não entendeu o que é vida cristã. Talvez você é mais um, como eu já disse, da postagem que eu fiz lá no Instagram, que é um cristão nominal, e que se contenta tão somente por, talvez, participar da igreja. Mas eu digo com toda certeza, Deus tem algo a mais. Eu não estou falando de cargos, algo a mais, que vai muito além disso. De um compromisso, de uma vida que entende a segunda verdade destacada nesse propósito, que é um privilégio, é servi-lo com alegria. Entender que isso é um prazer. Que há dificuldade, mas que ainda assim não nos rouba a alegria. Só quem nasceu de novo é que entende isso. É o que Pedro escreve na sua primeira carta, quando ele diz: olha, como é feliz aquele que passa pelas tribulações. Como assim? Não é o varão que sofre a tentação, Tiago vai dizer, né? Bem-aventurado é o varão, é o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da... Bem-aventurado, feliz. Pedro vai falar da perseguição, da luta, da dificuldade, que é feliz. Eles saem do lugar onde eles estavam e tinham sido açoitados, e ele diz: nós nos alegramos e nos regozijamos por ter o Senhor nos achado digno de sofrer por causa dele. Só quem nasceu de novo é que entende uma coisa dessa. No natural isso não é compreensível. Servi-lo com alegria e entender, como eu disse, sem exceção, Deus tem um plano para a sua vida. Que resposta vamos dar? Como vamos nos posicionar? O que é que vamos fazer? Não depende de mim, depende de você, da maneira como você vai corresponder, que você queira servir ao Senhor, que você queira viver essas maravilhas, entender a dimensão que todo esse verso nos leva, no nome do Senhor Jesus. Você pode se colocar em pé? Eu quero orar com você, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus.
Aleluia. Eu não sei como está o seu coração, mas o meu desejo, queridos, é que você não saia daqui da mesma maneira que entrou. Antes, você sabe, esteja aí já consigo mesmo. Meu Deus, eu tenho que entender que, irmãos, no nome de Jesus, você precisa entender que isso é um privilégio, porque senão, você sempre vai fugir. Enquanto você não entender que servir a Deus é um privilégio, você sempre vai arrumar desculpa, você sempre vai fugir, você sempre vai se esquivar, você sempre vai colocar outras coisas como prioridade. O Senhor Jesus nos foi o maior exemplo, e Ele entendeu, Ele é Deus. Sigamos as suas pisaduras, sigamos o seu exemplo. Viva como Paulo viveu, na alegria do privilégio de poder no final de sua vida dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, desde agora a minha coroa está preparada, tanto quanto para aqueles que aguardam e amam a sua vinda. Será que eu também vou poder dizer lá no final da minha vida: eu combati o bom combate, eu cumpri a minha carreira? Porque Paulo falou de carreira aqui. Eu cumpri o propósito de Deus para a minha vida. Uma vida com propósito só é uma. Você só tem uma vida. Você não vai ter segunda chance. Não tem reencarnação. Não terá uma outra oportunidade além dos anos de vida que Deus vai te dar. Sejam eles esses anos poucos ou muitos. Não terá, é só uma. Como dizia ou diz John Maxwell, a vida é como um salto de paraquedas. Ele tem que abrir. Você não tem segunda chance. Aproveite. Viva. Viva ao ponto de poder olhar para trás e dizer: valeu a pena. E não há nada como mais válido, ou se podemos dizer, de uma vida que é fazer valer a pena, do que aquele que está no Senhor e vive os santos propósitos de Deus. O tempo passa depressa. Vamos remir o tempo e fazer valer a pena, vivendo o propósito que Deus tem para cada um de nós. Você pode orar junto comigo? Feche os seus olhos. Eu sei que o Senhor não faz com que a sua palavra volte vazia. Antes vai certamente cumprir o seu propósito, aquilo que lhe apraz. E se Deus tem falado ao seu coração, ainda que seja com uma vida, somente uma, Ele já está cumprindo o seu propósito. E se você é essa uma vida, ou quem sabe 2, 3, 4, 5 vidas, que está entendendo o que Deus está falando, que está entendendo a profundidade de tudo isso, ore junto comigo agora, e se entregue ao Senhor, se renda a Ele, deixa Deus cumprir o propósito que Ele tem, e você vai poder desfrutar e jamais se arrepender dessa decisão, dessa oração que você pode fazer neste momento. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Quão grande é o Teu amor. Tudo começa no Senhor, e aquilo que o Senhor faz é sempre bom. Nenhum dos Teus feitos deu errado, nada é imperfeito quando vem do Senhor. Nós fazemos planos, e quantas vezes, Deus, dá tudo errado. Quantas vezes, Senhor, a gente se decepciona, se frustra, como muitos de nós mesmos dizemos, quebramos a cara por fazer do nosso jeito, por querer viver da nossa maneira. Mas o Senhor nos chama para uma vida de propósito, propósito esse que provém do Senhor, o Criador. Pai, tentar conduzir por nós mesmos é quebrar o princípio que o Senhor tem para nós. O Senhor nos criou para o Senhor, não há razão de uma vida fora do Senhor, mas viver no Senhor é viver os teus propósitos, e saber disso é entender que o Senhor tem o melhor para nós. Faça com que cada um aqui entenda isso. Senhor, não é pelo argumento humano, mas é pelo Teu Espírito. Não é por força e nem por violência, é pelo Teu Espírito. Cumpra isso nessa noite em nós. Faça com que a IPR de Vila Rodrigues entenda isso, no nome do Senhor Jesus. Vai ministrando, ó Deus, em cada coração. Vai ministrando, Senhor, em cada homem, mulher, jovem, em cada vida que aqui está nessa noite. Faça entender, faça desfrutar daquilo que provém
tão somente do Senhor, porque, ó Deus, a nossa vida é passageira, e não é o tanto de tempo de vida tão somente que temos aqui, mas é o apontamento para a eternidade, mas que tudo começa aqui, uma vida no Senhor, para a continuidade no Senhor. Faça-nos entender a profundidade daquilo que Paulo entendeu, e viver a Tua palavra com alegria, com privilégio, para a Tua glória. Para a glória do Senhor. Usa este teu servo, saiba ele, ó Deus, da parte do Senhor, fala a esse coração, o quanto ele é importante, o quanto ele tem valor, e o quanto o Senhor quer usar este homem, esta mulher, para a tua glória. Faz a tua obra, Pai, é o que pedimos, orando, agradecidos, no nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia, graças a Deus.